Desmistificando, um programa com a hipnoterapeuta Marta Tavares. Olá, sejam bem-vindos ao espaço Desmistificando. Ao longo de vários programas iremos falar com a hipnoterapeuta Marta Tavares, a quem eu agradeço desde já a presença. Olá, Marta, seja bem-vinda. O tema escolhido para esta primeira edição é ansiedade, não é? Andamos todos um bocadinho ansiosos também com os tempos que correm. E a primeira pergunta que eu lhe fazia é: o que é isto da ansiedade? Tentando explicar exatamente como é que é esse processo. A nível geral, define-se a ansiedade como um estado psíquico de apreensão ou medo, por antecipação de uma coisa que pode potencialmente desagradável ou perigosa, não é? E digo potencialmente porque nem sempre é assim, nem sempre é verdade, não é? Nós vamos construindo estas imagens na nossa cabeça e é sempre acompanhado por uma sensação de tensão. E deixe-me que lhe diga, aproveitando, que, porque são números assustadores, 50% das idas ao médico estão diretamente ou indiretamente ligadas com isto da ansiedade e do stress. Efetivamente é uma das razões, ou uma das maiores razões para faltar ao trabalho. É assustador, não é? E o que é mais isto da ansiedade? A ansiedade é o nosso sistema de alarme, que há muitos milhares de anos atrás nos prevenia do perigo, não é? Mas o que é certo é que, efetivamente, nos dias de hoje, nos tempos que correm, não temos, efetivamente, motivos para estarmos constantemente em alerta, porque não corremos perigos físicos, não é? Mas, para o bem e para o mal, esse sistema de alarme está constantemente a ser ativado. E que é uma grande chatice, não é? Exato. Porque depois traz-nos desconforto e lá estamos nós, muitas vezes, a recorrer depois ao médico. E quando podemos encontrar soluções muito mais positivas, se nós conhecermos, obviamente, como, e é para isso que cá estamos, para desmistificar, não é? Exatamente. Mas há outra coisa que eu gostaria de dizer que acho que é importante, para que nós não pensemos que a ansiedade é sempre tudo mau. Exatamente, se nós pensarmos que a ansiedade pode ser, dentro de certos limites, obviamente, útil. Porque é a forma, acaba por ser quase que a alavanca para que nós nos preparemos mais, por exemplo. Para que a gente encontre soluções mais positivas, para que as procure, acaba por ser efetivamente um motor de arranque. Um clique para nós nos mexermos para também. Nós nos mexermos, porque senão, se nós em momento nenhum não sentimos nada, não é? Deixamos-nos estar e não evoluímos. Por isso vamos também enquadrar um bocadinho essa ansiedade, sempre dentro de certos limites, como é óbvio, como algo de positivo para nós, que nos faz evoluir. E porquê é que a sentimos? Falou-me também no passado, era um certo alerta, e neste momento, porquê é que nós nos sentimos às vezes ansiosos e muitas vezes quase sem explicação, não é? Acontece muitas vezes isso, não é? Acho que toda a gente já passou por isso. É verdade. Existem efetivamente imensos fatores. Nós vamos falar aqui de alguns, não é? E porquê é que eu trouxe estes? Porque são os que são mais recorrentes em consulta e que conseguem espelhar aquilo que acontece com a maioria das pessoas. Um dos motivos, nós colocamos as nossas expectativas demasiado altas. Exigimos de nós muito mais do que aquilo que nós somos. Por exemplo, nós fazemos 10 vendas no mês. Temos a tendência de dizer que fiz umas 11, 15, não é? Ou, por exemplo, fazemos um exame, fazemos um teste e tiramos 67, por exemplo. Temos a tendência de dizer, tirei uns 70, não é? Exato. O que é que nós estamos a dizer a nós próprios? Que aquilo que nós fizemos, não é? Não tem grande valor. E, obviamente, que depois nós vamos nos sentir, para além dessa ansiedade constante de querer alcançar aquilo que nós nunca conseguimos, porque pomos sempre a fasquia ou demasiado alta, ou sempre acima daquilo que a gente consegue. Para além da ansiedade, é a desmotivação. A gente fica, não é? Depois achamos estranho, como é que eu estou sempre triste, estou sempre desanimado, porque eu próprio estou constantemente a me boicotar. Depois, existe outra coisa também, que me parece, outro fator que me parece importante, é que nós estamos sempre a tentar
corresponder às expectativas do outro. E está mais do que sabido que isso é praticamente impossível, não é? Porque até existe o ditado que é a gente não consegue agradar a gregos e troianos, que diz mais ou menos isso. É praticamente impossível nós corresponder às expectativas do outro por uma razão muito simples. Nós não sabemos o que se passa na cabeça do outro. Sabemos nós, às vezes, tão mal saber o que se passa dentro da nossa, muito menos o que se passa na cabeça do outro. Por isso, não é de admirar que nós estejamos constantemente ansiosos, constantemente desanimados, porque estamos a pedir o impossível de nós próprios, não é? Um outro fator que me parece importante, para que muitas vezes as pessoas também saiam dessa sensação de vitimização. A coitadice está muito na moda. Coitadice, belo vocábulo. A coitadice está muito na moda. Incutimos na outra a responsabilidade de todas as nossas maleitas, de todos os nossos males. A culpa é do meu filho, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu patrão, a culpa é do empregado. Não estará na altura da gente assumir as nossas responsabilidades. Se eu não sou clara no meu discurso, se eu não digo o que eu quero, a pessoa não tem obrigatoriamente aliás, nem obrigatoriamente de forma nenhuma, não tem que adivinhar aquilo que eu quero. E eu é que tenho a obrigação de ser muito clara. Um exemplo muito rápido, recentemente numa consulta, uma paciente que era uma mulher muito bonita, e temos que admitir que era, e ela tinha constantemente, ela confessou que não foi o motivo da consulta, acabou por acontecer depois no desenrolar da nossa conversa, em que ela acabou por partilhar que era constantemente assediada. E aquilo deixava-lhe muito desconfortável, não é? Porque era amigos, era colegas de trabalho, pronto. E aquilo fazia-a sentir muito mal. E então eu perguntei-lhe, mas então o que é que faz? E o que é que diz quando isso acontece? Não digo nada, porque eu não quero chatear a pessoa, porque eu não quero trazer melindres à pessoa, porque é a pessoa das minhas relações e depois é complicado. Mas depois sinto-me muito mal, Marta. Porque vou com o meu marido e as pessoas estão lá e é muito desconfortável para mim. E agora pergunto, Sofia, o que é que está mal nisto? Falta de clareza, certo? Se a pessoa, efetivamente, aquela pessoa, ou qualquer uma de nós mulheres, ou qualquer homem, ou qualquer pessoa, não tem absolutamente responsabilidade sobre as expectativas que o outro tem sobre nós. E essa pessoa em particular não tem qualquer responsabilidade sobre as expectativas que os colegas e os amigos tinham sobre ela. Mas a imposição dos limites, sim, é da responsabilidade dela. Não é? E se nós estamos constantemente a aceitar uma meia de leite, em vez de dizer que quer um café curto e aceito a meia de leite uma e outra vez só para ser simpática, obviamente que isso vai-me trazer desconforto, vai-me deixar triste, vai-me deixar desanimada e muitas vezes ansiosa, porque eu estou constantemente insatisfeita, não é? Por isso eu tenho que dizer, eu quero um café curto, por favor. Eu não quero que voltes a ter esse tipo de conversas comigo, não é? E quando eu me digo exatamente aquilo que eu quero com toda a clareza, eu mais rapidamente, mais vezes, vou conseguir entrar nesse estado de bem-estar, de tranquilidade e livrar-me da ansiedade, não é? É outro dos fatores, é esse discurso claro, assumir para nós a responsabilidade daquilo que nós queremos e dizemos com toda a clareza. Temos ansiedade, somos ansiosos, às vezes, muitas vezes, às vezes, poucas vezes. E o que é que podemos fazer para evitar a ansiedade? Alguma solução a que podemos recorrer? Há várias. Uma das situações que nós podemos utilizar, por exemplo, que é nós muitas vezes estamos ansiosos, por exemplo, para um exame, não é? Para uma prova, para uma apresentação. E o que é que nós devemos tirar de positivo? É estarmos preparados, não é? Se o meu corpo me transmite muita ansiedade porque, por exemplo, eu tenho um exame daqui a pouco, se calhar aquilo que eu devo tirar é estudar mais, ler mais um bocadinho e, obviamente, se eu estou mais preparada, estou mais segura, se eu estou mais segura, vou-me libertando um bocadinho da ansiedade. Outra coisa é, por exemplo, nós reconhecermos como é que é esse processo de ansiedade. Como é que ele se manifesta em mim, no meu corpo. Este é um processo, ok? E a partir do momento que eu identifico esse processo, eu consigo travá-lo. Outra coisa que eu gostaria de dizer muito rapidamente, que é uma coisa que nós fazemos constantemente, que é extraordinário, que é sofrermos por antecipação. Nós utilizamos esta ferramenta maravilhosa, que é a nossa imaginação, sempre contra nós. É extraordinário. Nós fazemos filmes,
para boicotar a nossa felicidade ao invés de utilizar essa ferramenta para aquilo que nós realmente queremos. E de facto... estamos sempre a contar com o pior, não é? Com o pior, não é? E sofremos imenso. Completamente. Todos nós sabemos que quanto mais nós utilizarmos o músculo, mais ele cresce, não é? Pronto. E o mesmo acontece com o nosso cérebro. Sempre que pensar numa determinada forma, neste caso, numa forma negativa, o nosso cérebro vai emitindo uns elétrons específicos através de umas vias neuronais específicas. Quanto mais pensar daquela forma, mais esses elétrodos vão ser transmitidos e mais essas vias vão aumentar. O que quer dizer que quando pensa constantemente no mal, vai, de certa forma, aumentar essa sua predisposição para o que está mal, estar constantemente em alerta. Como é que nós podemos inverter isso? Utilizando precisamente o sentido inverso, no sentido de os nossos pensamentos primários serem alterados. Eu vou alterar o foco da minha atenção do que é negativo e procurar aquilo que é positivo, aquilo que me faz bem. Isso é um treino, Sofia. Não acontece espontaneamente. Não, é preciso trabalharmos isso, é preciso tomarmos consciência que nós estamos predispostos para isso. Educar-nos nesse sentido. Educar-nos nesse sentido, efetivamente. Porque quanto mais nós experimentarmos tudo o que é mau, ficamos cada vez mais aliados desses sentimentos de felicidade, de bem-estar, porque não os reconhecemos, não os experimentamos constantemente. E o convite é efetivamente esse, nós alterarmos o foco da nossa atenção. E respondendo à pergunta que me fez há um bocadinho, como é que nós conseguimos fazer isso? Nós, na clínica, na Terapias da Mente, efetivamente, temos uma série de terapêuticas que utilizamos, para além da psicologia, obviamente, que é dada pela nossa queridíssima Virgínia Barbosa. Nós estamos a falar de uma equipa multidisciplinar, exatamente, não é? Portanto, trabalhamos em conjunto, não é? Exatamente. Temos depois algumas abordagens como a hipnoterapia, que permite, num estado de relaxamento adequado, entrar no subconsciente da pessoa e fazer os ajustes necessários, sempre no sentido do mais alto bem da pessoa, obviamente, alterando os mapas mentais da pessoa, ajudando a pessoa a ressignificar todas as suas experiências de vida e procurando as alternativas mais positivas através da programação neurolinguística, ou através do coaching, que é uma ferramenta que para mim é valiosíssima e que iremos abordar num próximo programa. Exatamente, que ajuda efetivamente as pessoas a se conhecerem e a encontrar, a potenciar aquilo que de mais positivo e mais valioso que elas têm, mas não esquecendo nunca de quais são as suas fraquezas, porque é importante nós reconhecermos para conseguir ultrapassá-las também. Isso, existem uma série de ferramentas que podemos utilizar e que trazem respostas muito rápidas e com resultados que nós conseguimos experienciá-los logo nas primeiras consultas. E é dessa forma que podemos tratar a ansiedade também? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Não sei se gostaria de deixar também alguns conselhos também para os nossos ouvintes. Exatamente. Porque todos nós sofremos de ansiedade, todos não é? Eu própria, como terapeuta, todos os dias, certamente menos, porque recorro a essas ferramentas que tenho, não é? Mas todos nós sofremos com isso. Às vezes uma questão de saúde, às vezes uma questão de expectativas, emprego, não é? Exatamente. Mas enquanto nós estivermos a utilizar, a ocupar a nossa mente com tudo o que é mau, Sofia, sobra muito pouco tempo para aquilo que realmente... para construir ideias positivas. Olha, eu queria deixar muito rapidamente um pequeno exercício que posso convidar a Sofia a fazê-lo. Não sei, pegando num papelinho e numa caneta ou num lápis, e a todas as pessoas que nos possam estar eventualmente a ouvir, que é a regra dos 80-20. Ok? E eu vou fazer algumas perguntas muito rapidamente e as pessoas vão ponderar sobre elas. Podem tomar nota porque podem fazer depois o exercício mais tarde. Primeira pergunta é que faça uma auditoria às pessoas, atividades ou situações da sua vida e faça as seguintes questões: quais os 20% ou as 20% das atividades que produzem 80% de resultados? Segunda,
quais os 20% das suas atividades e áreas de vida em que sente 80% de ansiedade. Quais os 20% das atividades ou áreas da sua vida em que sente 80% de felicidade? Quem ou o quê que lhe dá mais energia quando pensa sobre elas? Quem é que lhe tira a energia? E responda, faça esse exercício. E agora pense, se tivesse apenas um mês de vida, o que é que deixaria para trás? Quais dessas coisas poderia deixar para trás de qualquer forma? E agora que tomou consciência, tem a responsabilidade de agir. Justamente, são questões muito interessantes. Que devemos refletir sobre elas. Devemos refletir sobre elas. E de quando em quando fazer esse exercício, esta regra dos 80-20. Porque, efetivamente, às vezes nós estamos a dar prioridade àquilo que não tem prioridade absolutamente nenhuma. E é da nossa responsabilidade parar e pensar. É da nossa responsabilidade assumir as rédeas da nossa vida e não podemos estar a deixar constantemente essa responsabilidade nas mãos do outro. E é bom quando nós tomamos o leme, porque depois, quando conseguimos os resultados, o sabor é muito melhor, não é? E é esse, mais intenso. E é esse o conselho final que deixaria ficar? Sim, também. Há uma das coisas que para mim faz todo sentido, é uma frase que não é minha, mas que reflete efetivamente o objetivo da clínica, que é: antes de ter, aprenda a ser. E dá que pensar, porque nós devemos procurar o nosso caminho. E a Sofia, muita gente, e eu também, já passei por isso. Qual é o meu caminho, afinal? O caminho é o que me faz feliz. Muitas vezes nós não devemos fazer alguma coisa pelo reconhecimento dos outros ou pelo dinheiro que isso nos traz. Não me interpretem mal. Mas nós podemos até estar a fazer a coisa certa, mas estamos a fazer pelo motivo errado. Porque quando nós fazemos aquilo que nós realmente queremos, o reconhecimento e o dinheiro vêm por acréscimo. Por isso, o desafio, efetivamente, é parar, olhar para dentro e procurar aquilo que nos faz feliz. E ter a coragem de agir. A ansiedade vai acabar por desaparecer. Muito bem. Coragem para agir será, no fundo, a frase que termina esta primeira edição do Espaço Desmistificando, um espaço que contará também nas próximas edições com a participação da hipnoterapeuta Marta Tavares. Já sabe, voltamos na próxima semana. Desmistificando, um programa com a hipnoterapeuta Marta Tavares.